Olá, muito boa noite. Está no ar mais um Papo Reto com Roberta Dietrich, que nesse mês de março está trazendo mulheres inspiradoras sobre vários pontos de vista. Nós trouxemos aqui de médicas a delegadas e vamos falar hoje com uma ativista social. Eu estou falando da minha convidada, Pamela Fonseca, ela que é negra, homossexual e agora mãe. Tudo isso cabe numa pessoa só e toda iluminada. Bem-vinda, Pamela. Obrigada pelo convite, Roberta. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Bom, vamos começar falando um pouquinho dessa menina, Pamela, né? Onde é que ela nasceu? Ela é filha de quem? Como é que foi essa infância? Então, eu nasci em Nova Friburgo, no interior do Rio de Janeiro, e vim para Itajaí muito nova, com 6 anos de idade, porque meu pai é militar. Então, né, a gente vive viajando. E meu pai é daqui e minha mãe é de lá. Se conheceram, resumindo, né, um pouco a história. Então, toda a minha vivência escolar, de trabalho, de relações é em Itajaí. Eu resido aqui desde 1990. E é uma menina muito sonhadora quando nova e que saiu um pouco dos padrões, porque eu era uma menina negra que estudava em colégios particulares, né? Eu estudei no São José, no Faial, no Salesiano, quem é da região sabe. Então eu sempre tive que ser uma resistência na escola. Eu era a única menina da sala negra, a única menina, e assim consequentemente, né? Do ensino fundamental, do ensino médio e depois na universidade. A única menina negra do curso de Comunicação Social em Publicidade e Propaganda. É uma loucura tudo isso, né? É uma loucura tudo porque isso. assim, ó, Pamela, ao mesmo tempo que a gente faz um esforço para a gente, sociedade, né, para devolver aos negros o que nós retiramos historicamente, né, para que a gente garanta oportunidades, quando essas oportunidades acontecem automaticamente por uma ascensão social específica, também é um baque, também é difícil, quer dizer, não tem caminho fácil. Não tem caminho fácil. E eu até uma pergunta de uma colega do São José, que ela falou, o que você acha de ter sido a única menina negra, né? Aquela coisa do copo cheio, copo vazio. Eu podia me vitimizar e achar, poxa, que ruim, é ruim não ter os meus ali próximos, mas eu achava que eu era uma resistência, eu estava lá. Então, de alguma forma, eu estava sendo representada. Isso na universidade, e isso na maioria das empresas que eu passei, né? Tive a oportunidade de trabalhar na Tivani Vale, com o professor Betinho, em grandes empresas, na Porto Belo, no marketing, pisos de cerâmicas, em outras emissoras menores, e no Itamirim, por exemplo, que é um espaço extremamente elitizado, e estar lá, para mim, é resistência, né? Só que, ao mesmo tempo, também traz uma grande responsabilidade. Desde a época da escola, eu escutava do meu pai que eu não podia errar. Então, tem você carrega esse fardo, né? O racismo isso é de pai, tá? Isso é de pai, tá? Não é. Mas ele falava essa questão de ser negra, assim. Então, né? Desde mexer na canetinha do colega até as notas e como você vai se portar e como você vai participar dentro daquela instituição, porque a gente leva o nome. Dá a impressão de que a gente sempre carrega, né, a nossa ancestralidade junto. E eu também acho que Santa Catarina, especificamente, né, nós somos o estado proporcionalmente com menos negros, por essa nossa colonização europeia, né, que tem o seu valor, todas as culturas têm o seu valor. E aí eu acho que a coisa que fica um pouco, eu brinco nas minhas palestras, uma coisa é você ser negra do Brasil, já é difícil. Na Bahia, no Rio de Janeiro, a gente está falando de 80%, 56%, agora em Santa Catarina, 14% da população tem que ir desdobrando. Mas eu acho que o meu jeito foi fazendo com que isso ficasse leve. E aí, por isso que eu queria contar essa história da escola, assim, veio essa vontade de ser ativista na escola, nos grêmios estudantis, eu era líder de classe, e os meus filhos falavam, como é que você botou o seu nome lá sendo negra? E eu esquecia, sabe quando você esquece, aí você vai domando o racismo? Aí eu ganhei um líder de classe, aí eu ganhei um grêmio, eu pensei, poxa, então a minha cor não tá, existem outros atributos na frente, né? E venho vivendo a vida assim, dessa forma, né? Já me envolvi na questão política, já fui candidata, tive a minha empresa com a Mari, né? A criadoria, e a gente vai ocupando espaço de poder, que eu acho que essa que é a função da mulher negra, né? E aí da LGBTQIA+, né? Eu entro em todas as minorias, né? É uma beleza, mulher, negra, mulher, negra, LGBT, só faltava ser deficiente e morar em comunidade, aí eu não precisa, gabaritava. Mas, de qualquer forma, você tem um privilégio, entre aspas, por vir de uma família estruturada, de uma situação socioeconômica favorável, que te deu essa força, essa autoestima, porque você recebeu dos teus pais esse exemplo de que vamos lá, vamos para cima, não pode errar, era uma visão um pouco mais militar, né? Sim. Mas que também forjou essa mulher que você é. Legal você tocar nesse assunto, porque
essa questão do privilégio, eu me sinto que eu saio um pouco mais à frente das meninas negras brasileiras. E por isso do meu ativismo social. Quando as pessoas me perguntam, está exatamente aí o quê? Por eu ter recebido uma educação um pouco melhor, acesso à educação de qualidade, acesso a estudar um idioma, acesso a viagens, e as coisas que as meninas negras não têm na sua grande maioria, eu pensei, eu tenho que devolver isso de alguma forma. Então, eu vou transformar isso em conhecimento e passar esse conhecimento. E utilizar como causa, né? Que não é fácil. Se perde muito dinheiro, se perde muito tempo, né? Se demanda muito tempo, muita energia, muita né? energia. Porque parece que está sempre, sabe? E reforçando. Mas eu já falei isso ontem, mas tem que falar de novo hoje, tem que falar amanhã e tem que falar depois. Sim. E a questão disso, de congressos, conferências, né? De você optar por fazer escolhas. Então, eu faço parte, por exemplo, hoje do Conselho da Comunidade Negra de Itajaí, do Setorial de Culturas Afro. Então, esse deslocamento, né, esse fazer acontecer. Então, a gente quer organizar um evento afro, por exemplo, na Casa da Cultura de Capoeira. Se o negócio não acontecer, a gente vai tentar tirar dinheiro nosso da iniciativa privada. Então, essa coisa de ser ativista também tem um ônus, né, que agora eu, com 36 anos, já comecei a sentir e repensar, assim, até que ponto ou eu começo a utilizar o meu conhecimento e delegar, né, eu não preciso estar em todos esses... Porque somando aí são 20 anos, né, de ativismo. Político partidário, fora dele, né, nos conselhos, nas ONGs, a gente lançou uma ONCIP, a gente tem um instituto, que é o Instituto Isabel Costa, que dá um apoio para pessoas que sofrem racismo, né? Então, temos advogados parceiros, enfim, então isso tudo demanda muito, né? E esse é o tempo de repensar agora como mãe, né? Calma que nós vamos chegar lá, vamos chegar lá. Voltando ainda para a menina, em que momento você se percebeu uma referência, né? E diz, não, realmente eu preciso devolver. Isso. Então, aí na escola eu já comecei a sentir que as coisas me incomodavam. Então, eu ia lá e lutava por aquilo. É uma forma de fazer política, né? Você lembra claramente de momentos em que você pode apontar, fui vítima de racismo aqui? Não, então, o racismo, engraçado, comigo, ele aconteceu algumas vezes, só que muito, que é esse racismo brasileiro, que é diferente do norte-americano. No norte-americano eu te odeio, e não estou dizendo que nenhum dos dois é certo, né? Uhum. Cada um no seu canto, cada um no seu gueto, cada um no seu bairro, e vamos vivendo assim, a gente finge que se atura. No Brasil não, somos todos iguais, olha que país miscigenado. Pô, todo mundo tem um pouquinho de índio, de negro, de europeu, mas Deus o livre, meu filho assumiu uma namorada negra, como é que eu vou avisar para os meus amigos? Né? E aí, nessa coisa da representatividade e tal. E aí, como que eu senti? Eu via esse abismo acontecendo. Eu não sentia direto, porque eu te falei, eu era aquela amiga da escola que era negra, mas era a popularzinha envolvida no esporte, nas artes, ia lá, declamava um texto, lia um negócio. Então, eu me colocava nesse papel de destaque. Então, nunca teve um saia daqui macaca, não vem aqui porque você é negra. Mas eu sentia isso, por exemplo, que a gente tem livros que falam sobre a solidão da mulher negra. Eu nunca tive um namoradinho na escola, né? Você não é a preterida, né? Então, você começa a sentir que o teu estereótipo não é aquele vendido nas revistas, né? Aquela brincadeira que você tem o sonho de ser a Paquita e nunca vai dar para ser a Paquita. Não adianta ter a bota branca que não vai dar. Então, isso aí eu senti. O que eu sinto hoje, vamos passar para hoje, né? Lojas, se forem lojas, boutiques mais caras, seguida com olhar. Até loja de departamento, né? O segurança seguindo, o cabelo crespo, a forma, se tu não tá tão bem vestida, tá ali com tênis, né? Então, esse racismo que ele é subjetivo, né? Ninguém te falou, mas tá ali. Já aconteceu de, enfim, chegar em eventos e eu ser a única negra e sentir que as pessoas me olhavam, né? Já aconteceu tendo a empresa, eu trabalho como autônoma, então eu fecho negócios, às vezes por telefone, antes do WhatsApp, né, por exemplo. E aí chegar lá e a pessoa perguntar, não, estou esperando a Pamela, a proprietária da empresa, que negociou comigo. Não, sou eu, sabe aquele clima. Oi. Ao mesmo tempo você não pode perder o cliente. E ao mesmo tempo ele não é o culpado, né? É um racismo estrutural, uma falta de informação. A gente é induzido a ser machista e racista. A nossa sociedade empurra para isso. Mas aí assim, a gente já está numa fase do desenvolvimento humano e da sociedade que a gente já tem consciência que isso acontece, né? A gente fala em racismo estrutural há alguns anos, essa expressão, inclusive. É preciso se perceber,
né? É preciso se perceber. Eu vi umas falas aí de alguns formadores de opinião muito impactantes, assim, porque não é, que legal, eu sou branca, eu tenho um programa bacana e eu estou dando voz para Pamela. Não, eu não estou dando nada para Pamela. Pamela tem esse direito tal qual, assim, né? Então essa coisa de achar que a gente está fazendo alguma coisa, olha só como a Roberta é legal, não tem nada disso, né? É meio que obrigação, mas como a gente não está acostumado, a gente acaba sendo, né, grato. Então a luta veio disso, só que a luta também veio de uma família muito militante. Meu pai é militar, mas sempre foi de esquerda, meu avô era sindicalista, então eu sempre fui ensinada. Imagina, com 6 anos de idade, quando meu pai me soltou no São José, ele falou, você é uma menina negra, e eu me assustei, vamos dizer que foi a primeira vez que eu senti. E isso pode acontecer assim, assim, assado, e aconteceu, né? Piadinhas, apelidos, chocolate, nananá, papapá, papapá. Isso acontece muito, mas a minha militância não veio disso, não. Veio desse lugar de... Não começou pela questão racial, começou pelas coisas que me incomodavam na escola, na cidade. E aí, depois, ali na juventude, eu me entendi como uma mulher negra e comecei a raciocinar, assim, cara, eu preciso ocupar espaço de poder. Então, profissionalmente, eu vou para a universidade, eu quero esse emprego, quando eu entrava nas empresas, por exemplo, eu quero esse cargo, é possível chegar ali, a questão de ser candidata, né? Imagina que ousadia, uma menina negra dentro de um universo desse, né? E aí, na minha primeira eleição, fui a terceira candidata mais votada de um grande partido. Era disso, eu nunca achei que aquele lugar não era meu, então acho que a militância já está aí. Né? Autoestima, passa por autoestima, né? De uma família que também diz assim, e passa por uma inquietação e uma coisa que me irrita muito, assim, é ver o meu povo passar por N situações. Então, assim, uma matéria, por exemplo, no jornal, quando eu vejo que jovens negros foram mortos antes de se perguntar o que estava acontecendo, né? E isso já me causa uma revolta e aí já vem o gás que eu precisava para voltar para a luta. É isso que está me mantendo há tanto tempo. Acho que basicamente seria... Pamela, e quando é que você se percebe homossexual? Então, processo também. Eu, quando jovem, na época da escola, eu sentia atração. Eu achava mulheres muito bonitas, mas não me permitia, por essa educação militar e religiosa. Olha que loucura, né? Mulher negra, mas também extremamente educada ali no catolicismo. De um pai de esquerda, de um avô de esquerda, de um avô sindicalista. Gente, que sopão, hein? Que sopão bom. E aí eu sentia isso, mas não me permitia. Porque Deus livre, né? Não é comigo. Nem sabia o que era isso. Aí lá com 19 anos, assim, eu me permiti ter a primeira experiência. Eu tinha uma amiga da infância, da vida inteira, e falei pra ela, cara, pega o teu telefone e liga pra uma dessas meninas aí que eu quero ficar. Ela, tá zoando, tá fazendo só porque eu te contei. Eu assim, não, eu tenho vontade, vamos fazer. Aí ligou, aconteceu, fiquei com a menina e senti uma culpa, me senti suja, me limpava, e suja. Essa sujeira foi aí namorei homens, até uns 23 anos, quando eu fiquei solteira do meu último relacionamento com um homem e percebi que era mulher, assim, e o meu meio, né? Eu acho que quando as pessoas falam que o meio influencia, você já tem a sementinha ali, né? Mas quando você tem um meio que te ajuda... O meio que você quer dizer é a comunicação. Não, os meus amigos eram gays, a grande maioria. Da comunicação, artistas, cantores, atores, essa galera. E eu já via muito o movimento acontecer. Só que é muito engraçado que aí eu me tornei bissexual. E aí o bissexual, ele não é aceito, né? Nem com os gays e nem com os héteros. Os teus amigos héteros acham que é uma fase, vai passar e né, tá de bobiça. E os gays acham que, né, tá escondendo. Mas aí a questão gay mesmo veio, acho que uns 10 anos atrás, assim, quando eu decidi mesmo falar pra família. Tá, e 10 anos atrás nós estamos falando de que idade? A gente está falando 26, 25. 26, Nossa, 25 gente, o papo tá bom demais, né? Vou dar só uma parada para a gente tomar uma aguinha e eu volto para falar sobre tudo isso. O que acontece quando ela conta para a família? Como ela conta para a família e os resultados disso. Volto já já.
Estamos de volta, esse é o Papo Reto, hoje trazendo aqui no nosso estúdio Pamela Fonseca, ela que é ativista social. Na prática, o que significa isso? Essa moça, essa mulher negra, homossexual, se descobre numa situação de privilégio e diz assim, eu preciso representar essas verdades junto à sociedade. Bom, aí nós temos no último bloco dizendo que você se descobre homossexual aos 23 anos, né, por Sim. volta dos 23 anos, e demora quanto tempo para contar? Uns 2 anos. Tá, e como é que foi isso? Como é que foi viver isso escondido? Primeiro, como é que foi viver escondido? O viver escondido é aquele jeito, porque para mulher é mais fácil, né? Socialmente é mais fácil. Então, tu tem uma amiga ai, que engraçado, essa amiga sempre dorme aqui em casa, a Pamela tá dormindo muito fora, e eu trabalho desde os 14 anos de idade. Então, eu tinha muito essa questão de ir e vir, né? Tinha o carro disponível, então eu não dava multiplicação, assim. Os meus pais também, eu acho que estavam sentindo que ia acontecer essa mudança e não queriam tocar nesse assunto. E aí eu vivi esses 2 anos com isso, uma amiga que tá sempre, meu Deus, ela vai em todas as festas e já era uma namoradinha. Até que um dia eu cheguei num ponto assim, a minha mãe viajou e eu acordei meu pai de madrugada. Era 5 horas da manhã e falei, pai, preciso falar contigo. Aí, meu Deus, aconteceu alguma coisa, morreu alguém? Não, preciso falar várias coisas pra ti. Eu fui falando. Né, me relacionando com mulheres, eu não sou essa princesinha que tu acha, eu também sou cheia de erros, tive tais e tais experiências e fui falando, e ele foi tanto chocado. Tá, mas o que aconteceu naquela noite que tu resolveu assim da manhã acordar o pai? Eu não sei, eu saí, bebi um pouco, óbvio, aí cheguei em casa e não consegui dormir. E eu pensei, tem que resolver isso, assim, eu acho que vai ser agora. E aí ele ficou assustado, e eu lembro que a única coisa que ele falou foi assim, tá, e aí, neto, tu tinha falado que a gente falava muito de filho, de família. Assim, não, a coisa do filho tá aí, só que não sei como vai acontecer. E foi. E foi a única pergunta que ele fez? Foi a única pergunta que ele fez. Ele ficou tão zonzo, e ele só concordava assim. Gente, mas tu pensa bem, se você é acordar às 5 da manhã pelo filho, já é um negócio, meu Deus, né? Aí vem. Tempo, só que eu tenho um... Eu fico falando das minhas qualidades, mas pode ser que seja um defeito. Um poder de persuasão, eu acho, mas principalmente com meu pai. Então, o que eu fiz? O diálogo que não foi do embate. Eu comecei na introdução de... Pai, eu sei que a nossa relação é incrível e a gente é um amor à vida do outro e nada que eu falar vai mudar. Pô, tu faz uma introdução dessa e solta, né? Aí depois disso ele foi muito engraçado. A gente ficou sem se falar sobre isso um tempo. Aí minha mãe voltou, mas eu tava solteira nessa época. Então, assim, não tinha uma pessoa sempre. Então ele pensou, é um momento. A Pamela vai ficar com uma mulher, vai ficar com um cara, depois ela vai voltar a ficar com um cara. E aí não voltei mais. E aí, né, falando de relacionamento. Só que a gente, uma relação ótima, eu tenho agora nesse último relacionamento com a Mel, que onde a gente dialoga todo mundo. Tá, mas aí, tá de 2 anos pra cá. E a mãe nesse processo todo? Parece que o pai é uma figura muito importante, assim, né? Ele é muito presente, porque com a minha mãe o diálogo é um pouco mais difícil, assim. Ela é muito aberta, teve vários amigos gays e tal, mas a minha mãe, acho que ela tem um pouquinho de dificuldade de aprofundar em alguns assuntos, assim. Então, para respeitar ela, e aí acabou que meu pai contou pra ela. Então, quantos irmãos você tem? Eu tenho só um irmão mais velho, que é militar também, bombeiro militar. E aí, meu irmão também, contei pra ele que a gente tem uma relação muito parceira. No começo teve um estranhamento, não só por isso, mas, cara, e aí, tudo que tu viveu foi mentira? Eu falei, não, bicho, eu sou bissexual, né? Achava que era bissexual, agora, essas são transformações, né? Eu sou meio fluida. E aí foi acontecendo, só que eu acho que ele sempre com uma esperança de que o negócio ia mudar. E agora, nesse último relacionamento, não, assim, é bem aberto, a gente lida de uma forma muito madura com isso tudo. Tem as outras ramificações, né? Porque tem minhas tias, tinham as minhas avós, elas faleceram nesse processo, então nunca consegui falar para as minhas avós, um quezinho que eu tenho, assim. Tá, mas aí tá, a gente chega a contar. Até a ideia já é difícil para um pai e para uma mãe aceitar dentro daquela idealização de que eu tenho uma princesinha ou eu tenho um príncipe, né? Já é mais complicado, mas eu acho que se materializa quando você traz alguém, né? Isso. Ó, é verdade, tá aqui. Né? E como é que foi isso? Como é que você levou alguém para casa? Então, o primeiro relacionamento que eu tive depois de contar, que foi com a Mari Dutra, a gente não teve muito esse diálogo. Eu apareci com alguém, como a conversa já tinha acontecido, e aí foi criando esse afeto, que foi natural. Só que a gente nunca teve isso de se beijar na sala, nem com nenhuma delas. Então, assim, meus pais nunca viram, acho que nenhum beijo, nem selinho, nada. Existe esse respeito, sabe? E não é nem a questão do preconceito, assim,
não sei, se criou essa estrutura. E aí com a minha mãe foi isso, a gente não teve essa conversa como teve com meu pai, mas ela foi aceitando. Aí quando viu, já estava em casa, estava almoçando, estava dormindo. Aí eu fui, aluguei um apartamento, morei fora. A gente vinha, almoçava domingo, aquela história, né? Mas não tinha isso, por exemplo, de a casa tá cheia de amigos e com um copinho, olha aqui, a minha filha é minha e a esposa da minha filha. Ficava subentendido também para os amigos, né? Por isso que eu te digo, nessa relação atual que eu consegui esse lugar, esse status de ser chamada de nora, de tá tudo certo, deles aceitarem total a adoção. E o que tu acha? Tu acha que foi processo ou foi o tipo da tua companheira, o jeito de ser? Eu acho que foi processo de aceitação deles, desse diálogo na família, né? Porque a minha família é muito unida, então, como eu te falei, as ramificações, meus pais foram falar para os seus irmãos, né? E aí, então, acho que foi isso. E o meu pai pedia sempre que fosse de uma forma muito sutil, assim, principalmente com as minhas avós, né? Ele fala, cara, não precisa carregar uma bandeira, ele tinha essa visão, assim. Hoje ele está mais ciente de que precisa carregar essa bandeira, né? Porque a gente quer passar essa imagem de que, pô, legal, né? As pessoas conseguem ter uma família, conseguem ter uma vida normal, né? Ainda existe esse preconceito, né? Do universo. E aí é outra história que eu queria trazer, né? O que você precisou ou teve que viver depois de passar pela barreira da família, que talvez seja a mais impactante, a que talvez a gente dê mais importância, né? Mas depois dessa barreira da família, né? As barreiras de amigos, eu vivi uma experiência na universidade, quando eu fazia jornalismo, muito impactante, assim, de um amigo nosso. Nós tínhamos um grupo de colegas da faculdade, nem todos eram de jornalismo, alguns eram de direito e tal, e a gente saía junto sempre. E tinha um dos rapazes que eles fizeram uma banda, né, bem coisa de faculdade, aí cantava e tal, e um dos rapazes, um dia eu andando com ele, veio o outro por trás e deu um soco. E aí começou, porque você não tem direito de fazer isso comigo, porque eu te amo, e não sei o quê. E aí o meu amigo, eu não sei, ele estava mais impactado com eu estar ouvindo do que o soco que ele levou, né? E aí ficou aquele mal-estar, e eu conheci os dois e tal, e não, né, deixa disso, e aí quando acabou, um foi pro lado, tem esse meu amigo assim, Roberto, não, cara, eu não imaginava, né, ele é todo galã e tal, não imaginava, mas ok, tá tudo certo, e assim, não vai ser da minha boca que as pessoas vão saber, isso é um momento teu, isso é uma decisão tua, tá tudo certo. E quando a gente foi, né, aí eu também já ajudei ele a fazer o repasse da informação. Quando a gente foi trazendo isso para o grupo, a gente teve as reações das mais diversas, e a gente está falando de um grupo de jornalistas, jovens, né, década de 90, né, a gente estava vivendo o auge da liberdade e tal. E eu tive colegas desse grupo que choraram por semanas, sabe? Desiludidas da vida, como é que aquele colega era gay, por que era gay, que não sei o quê. Então, assim, tem essas outras barreiras sociais de amigos, né? Imagino que deve ser um processo desgastante. Foi. Eu acabei de contar para todo mundo faz isso, uns 2 anos. Demorou muito. Fases, né? Primeiro, empresa. Então, agora eu estou com 5 anos como autônoma, mas eu estava numa empresa quando estourou. Então, quando estourou é ótimo. Quando estourou. Como falar isso para os amigos da empresa, de todo dia, de 8 horas? Porque eu tinha medo de 2 coisas, de soar falso, de, pô, a Pamela estava escondendo da gente, e não, eu estava me entendendo a minha sexualidade para depois contar para vocês. E a coisa de, eu pensava assim, cara, todas as minhas amigas héteros que eu fiquei no quarto enquanto elas se trocavam, a Nana vai achar que eu estava afim, sabe aquela noia? E aí, porque as pessoas também não entendem, né? Que quando você é gay, você não se interessa por todas as mulheres. Como você é hétero, você não se interessa por todos os homens. Perfeito. E então eu fiquei nesse. Aí foi sutil, assim. Na empresa, 2, 3 sabiam e provavelmente contaram para todo mundo. Mas eu, mais uma vez, assim, eu tive muita sorte, porque as pessoas sempre me trataram com muito carinho. E eu tenho uma dificuldade que eu tive, por exemplo, foi no partido, né? Eu vivo essa vida de partido político há muito tempo. E é um universo extremamente machista, e as pessoas davam em cima de mim, aquela coisa da hipersexualização da mulher negra. Qual é o meu apelido? A Pamela Globeleza, né? Tu vê que por trás de um elogio também tem um racismo estrutural, porque a mulher negra só serve para sambar e sexo e mostrar o corpo, né? Cadê o intelecto? Por que não me chamam de Maju? Né? Por que não me chamam de Djamila? Né? Estamos lutando.
Até me perdi voltando nisso. Perdão. Aí as pessoas começaram a saber e, né, soltar ali o Tu falou do problema que é mais no partido. Só que no partido, o que acontece? As pessoas tinham essa coisa da Pamela, mulher negra sexy, né, vamos dizer. E aí descobriram que era lésbica. Eles não se bateram, assim. E aí tu percebia que as pessoas queriam nas reuniões tocar no assunto e uns vinham. Então, ali foi mais difícil, naquele... até todo mundo, né? Eu fazia parte do executivo, então presidente do partido, não sei o que. Aí tu vai falar com o deputado estadual, o cara comenta: meu Deus, como eu vi ali no Facebook, então tu tem uma companheira. E aí isso começou a virar pauta, assim, na verdureira, na padaria. E aí comecei a encontrar amigos da faculdade que trabalharam comigo. Esse avisar todo mundo foi difícil, porque era incômodo e cada um batia de um jeito, né? Mas nunca ninguém chegou a se afastar. E foi isso. Depois que eu me assumi, aí eu já comecei a chegar nas empresas dizendo que eu já era, entendeu? Não tinha assim, sabe aquele primeiro dia? E você sente a necessidade de dizer, porque, sei lá, quando eu era fumante, eu não dizia, eu sou fumante. Quando, sim, né? Não, tem alguma coisa que seu chefe precisa saber? Não. Porque quando tu chega, por exemplo, assim, por exemplo, na Porto Belo, eu trabalhava no marketing e era uma sala com muita gente, várias cadeiras. E as pessoas começam a perguntar, né? No teu primeiro dia, assim, mora em Itajaí? E aí, casada? É casada? Né? Quando eu era, como é que fala? Investida, eu falava, não, tem alguém, tô com alguém, tô ficando com alguém. Ou namorava e não falava, né? E isso é um absurdo, né? Até eu como militante, assim, por isso que eu digo que todo mundo tem o seu processo de evolução, não posso julgar, né? Tanto na militância LGBTQIA+, quanto na militância negra. Eu não posso julgar uma menina que alisa o cabelo, porque cada um tem o seu processo de entender a importância, né? E talvez não tá ali no quê de alisar o cabelo a sua militância, né? Desde que você faça aquilo não pelo outro, porque a sociedade te induz, ou porque você quer esteticamente, né? Mas, então, eu acho que é isso. E aí eu comecei, enfim, a ser quem eu era, e hoje, que bom que eu posso falar isso para todo mundo. Mas durante um tempo eu dei uma segurada, assim, em ambientes, demorei. E como eu conheço muita gente, né, de lugares diferentes, de várias escolas, várias empresas, desde os 14 anos até agora foram 9 empresas. E esses elos vão ficando, né? E é importante voltar. Eu tinha essa necessidade de voltar para falar para as pessoas que eu estava diferente, que era uma outra coisa. Foi difícil, assim, engraçado, por exemplo, amigos da faculdade de Chapecó, que a gente se encontra uma vez no ano, eu suava na mão para o encontro anual que eu ia ter que contar. Loucura isso. Loucura, né? E aí contei, e elas riram um monte, né? E falaram, meu Deus, a gente sentia que tinha um negócio. Porque eu sou meio, né, esportivo, jeitão e tal. E aí tem o gaydar, né? As pessoas falam que é o gaydar. Mas tudo é estereótipo, assim, sabe? Não é porque eu também jogava, quando eu jogava handebol, fazia atletismo, lançamento de dardo, não sei o que, né? A gente não precisa encaixar nas roupas, né? Nos espaços. Bom, eu vou dar mais uma paradinha, gente. Eu volto no último bloco para falar do ativismo social propriamente dito, seja partidário, seja à frente dos conselhos, das instituições que a Pamela participa, e como é que isso pode atingir você, pode melhorar a sua vida, que também sofre preconceito. Volto já já. Estamos de volta e esse é o Papo Reto com Roberta Dietrich. Hoje a nossa convidada é para lá de especial. Eu estou falando de Pamela Fonseca, ela que é negra, mulher, homossexual e, com isso, obviamente, ativista social. A gente já falou de toda a tua jornada, né? Na descoberta da sexualidade, nos enfrentamentos pela cor da pele. E aí vamos chegar agora efetivamente nessa luta estruturada que você tem, à frente de conselhos, se colocando como possível representante política partidária. Como é que tem sido essa luta e o que você acha que tem dado mais retorno? Sim, então, iniciou efetivamente em 2019, quando eu fiz meu trabalho de conclusão de curso em publicidade e propaganda, na mesma universidade, a gente se formou, que é sobre a invisibilidade dos negros em Santa Catarina.
como o Estado era vendido. Eu fiz uma análise daquela revista Catarina, uma revista de turismo, e, pasme, eu olhei a edição de um ano e não tinha um negro, uma imagem de uma pessoa negra. E Santa Catarina tem 3 quilombos, não falava nada das comunidades quilombolas, não falava nada do litoral que foi construído, né, para os negros, a cidade de Itajaí, a cidade de Florianópolis, ao Porto, enfim, da própria cultura, né, afro, que dá para se inserir no Estado. E aí eu fiz essa monografia, que na minha época era monografia, agora é TCC, e pensei, poxa, fiz um estudo tão legal, eu vou levar esse conhecimento para fora. Então, eu acredito que as palestras que eu faço nas universidades, ensino médio, têm impacto de levar informação, e eu falo de assuntos bem delicados, cotas raciais, falo dessa pirâmide social que existe no Brasil, onde vem o homem branco, depois a mulher branca, depois o homem negro, depois a mulher negra. Eu estou falando de salário, de oportunidades, de cargos de poder, de gerência. E não é, porque ela está se vitimizando, é número. É número, dado. IBGE ali são dados, né? Então a gente leva esses dados, a gente leva os dados de mortalidade da população negra, não tem nada mais perigoso que você ser um jovem negro de 18 a 25 anos no Brasil, mata mais do que AIDS, do que Covid, do que acidente de carro. Então, o genocídio da população negra, né? E aí eu acredito que tem um impacto muito grande, é um trabalho de formiguinha, mas você pega um ensino médio ali de 300 alunos, então já é um diálogo, né? 300 pessoas escutaram aquela boa nova, vão ficar com aquela formiguinha, nanana. E aí, consequentemente. Depois, a militância partidária, eu fui com o intuito de representatividade. Eu olho para a Câmara de Balneário Camboriú, olho para a Câmara de Itajaí e eu não vejo mulheres negras. Nem mulheres, nem negros. Nem né? negros. Aí eu fico pensando, a Câmara, né, que é o legislativo, não é um espaço plural, onde a gente tem que ter vários representantes, os deficientes, os defensores dos animais, os empresários, né, vários segmentos pensando junto com a população. E por que a mulher negra não pode pensar? E aí eu não estou falando só das demandas dos negros, eu estou falando pensar uma cidade através do viés de um olhar de uma mulher negra. Então, eu vou pensar transporte urbano, viés da mulher negra. Pensar a educação, pensando nas mulheres negras, que na maioria são solos. Quais as demandas dessas mulheres? Onde elas moram? Quais são os bairros? Né? Então, a política partidária veio disso, e aí eu já tinha uma facilidade de me comunicar, já tinha uma certa popularidade, né? E eu gosto muito da arte, eu tenho uma banda também, então a parte artística... Banda de quê? Banda de samba, brasilidades, bem legal. E a gente toca no Lit, bar, agora com a pandemia a gente teve que parar. Então, esse lado comunicativo me levou a ter uma certa popularidade para conseguir esse espaço. E aí tentei uma, né? Tentei outra, aí uma outra tive problemas na documentação, não deu para tentar, e aí fico repensando também, né, desse desgaste, se é o lugar que eu quero representar, né, se vale esse desgaste. Mas aí a militância vai continuando, né? Aí eu comecei nas palestras, depois, como eu te falei, venho de uma família de militantes. O meu avô foi um dos fundadores do Sebastião Lucas, que é um clube negro. Sim. Né? Isso. Que é resistência, onde quando os negros não podiam dançar no Guarani, tinha que ter um espaço. Então, é uma loucura isso. Eu lembro do carnaval na vila, que aí 6 da manhã desciam os brancos da vila e se encontravam com os negros do Sebastião Lucas. Era um clube de negros. De negros. Então, aí essa militância está em mim. Então, meu pai já fazia parte, né, dos conselhos, as minhas tias, e eu fui substituindo, né, os mais velhos. Então, eu fui assumindo esse lugar. E aí, no conselho, eu acho que a gente tem muita possibilidade de atuar, porque ele mistura 50% da população civil, 50% da gestão. Então, cada secretaria tem um integrante no conselho, Secretaria de Saúde, né? E aí a gente vai liberando as demandas, né? Que é os eventos relacionados à comunidade negra no município, vai ajudando a coordenar as secretarias, né? Organizamos ano passado um congresso sobre a saúde da população negra. Nós temos doenças específicas, anemia falciforme, a gente infarta mais, a gente tem mais depressão, que é proveniente do banzo, que era proveniente da escravidão, né? Navio negreiro. Então, se você pensar que a depressão, essas doenças emocionais, são provenientes, né, desse sistema de escravidão. E a população Mas tem negra... a pele bem mais bonita. Tem a pele bem mais bonita, envelhece um pouco menos. Então, e aí, com o conselho, a gente faz isso. Faz as formações, existe uma lei, a Lei 10.633, que obriga, uma lei federal, o ensino de África nas escolas. Então, o nosso conselho está para fazer essa fiscalização
se a Secretaria de Educação está implementando essa lei, se os profissionais estão habilitados para E isso tá rolando? Isso está acontecendo. Itajaí é de vanguarda, assim, está muito à frente, porque a gente tem um movimento negro organizado e a coisa acontece, né? Então, através da minha militância, a gente vai fazendo a mudança de uma forma devagar. Por que a ideia da gente se unir num coletivo e conseguir um cargo público? Para que essa mudança seja feita de forma mais rápida. A partir do momento que eu estou no legislativo, eu consigo criar as leis, né? Propor as leis, fiscalizar. E de forma bem específica, até para materializar o resultado possível desse trabalho. Você tem aqui alguma história de alguma menina negra, de alguma situação em que você influenciou, ajudou, garantiu direitos? Tem. Então, aí nessa luta eu comecei a... Você até falou isso no começo da entrevista. Inspirar mulheres. Eu recebia mensagens de meninas. Desde as mais simples, que pra gente não é tão simples, tudo tem muito valor. Como a minha filha soltou o cabelo para ir para a escola porque viu o teu vídeo. Eu tive vontade de me envolver mais na militância porque eu te acompanho e vejo que o negócio tem resultado. Então, essa inspiração acontece. Com essa formação dos movimentos negros, dos conselhos, a gente foi chamando uma nova juventude, então já tem uma galera, que eu não vou dizer que é cria minha, mas muito potente na cidade, que é a Frente Negra, tem a Monique, tem a Tainá, Sabrina, que são meninas que vieram para a luta através do meu... não da minha indicação, né? Da tua tutoria, vai. Da minha tutoria. Então, acredito que isso aconteça. A gente tem casos pontuais, né? A gente já atendeu famílias, por exemplo, família de Balneário Camboriú, que chegou aqui de classe média alta, acho que por 2015, e teve o seu carro todo depredado porque aquele condomínio achava que uma família negra não poderia morar naquele condomínio de R$800 mil. E a gente, né, não imagina que isso aconteceu agora. A gente não imagina que isso aconteça e com pessoas com conhecimento, né, e tudo mais. Então, a gente presta essa assessoria, então talvez tenha mudado a vida dessas pessoas, né. Eu sinto muito que, pelo lugar que eu passo com essa... E a minha militância não é uma militância... Porque existem níveis, né? Hardcore e xiita demais. Eu acho que não é dessa forma. Não, inclusive, estou super feliz de ter te chamado, porque que leveza, né? Sim. Que leveza e que papo reto, assim, sabe? Eu acho que a minha militância aproxima, porque a maioria das pessoas que eu falo são para pessoas brancas. Porque, mais uma vez, eu moro num estado branco, eurocêntrico, né, caucasiano total. Então, assim, como é que eu vou chegar, por exemplo, eu já fiz uma palestra na Univale para o curso de Direito, com o pessoal do 1º ao 4º período, 400 pessoas brancas, e vou dizer, não, os seus ancestrais são os culpados pelo... Né? Jamais. Então, o trabalho é de acolhimento, existe uma dívida histórica, social, que tem que ser paga. Você não é culpado, eu não sou culpado, mas o governo precisa pagar, aí entram as cotas, né? Políticas públicas para amenizar esse... Não é o ideal, mas tem que acontecer para amenizar, para que a gente consiga ter 50%. Né? E então, eu acho que a principal mudança, mais do que em uma pessoa física específica, é quando essa minha mensagem vai chegando e... papos que eu já tive com amigos, assim, por exemplo, o cara que é doutor em economia, a gente sentar totalmente contra a cota, uma tarde tomando uma cerveja e o cara mudar o pensamento e incluir isso na pesquisa, né? Eu acho que essas sementinhas já me deixam muito satisfeita, né, essa boa nova que eu vou levando, e também ser uma liderança do movimento negro em Itajaí me orgulha muito. Quando as pessoas pensam em movimento negro em Itajaí, elas pensam em mim. Não pensam em outras pessoas, mas eu pensei em ti. Você pensou em mim. Quinta-feira a gente foi chamado para a TV Câmara com a Mari para fazer uma entrevista lá na TV Câmara aqui de Balneário. Então, isso também já é muito gratificante, né? Para a gente terminar a história, só me conta essa última novidade aí da maternidade. Como é que é isso? A maternidade veio porque eu me relacionei com a Mel, que ela já cuidava do Caio, que é um filho biologicamente da irmã dela, só que por problemas de saúde ela não pôde criar essa criança. Então ela e a bisavó criavam. Aí a gente começou a se relacionar, morou junto, aquela coisa de sapatão, né, de lésbica, que se conheceu no metrô, do Gia, tá morando junto, tá do meu lado. Isso é dessa juventude, amiga, tá tudo certo. Mas o pessoal brinca que é do mundo lésbico, é muito rápido. Então a gente foi morar junto, e desde o primeiro dia ela falou, Pamela, eu tenho um filho, que é o Caio, que é o meu filho do coração, então a gente se estruturando e dando tudo certo, eu vou tirar ele da casa da minha avó e você topa?
Aí eu falei, cara, né, beleza, informação, gosto de ti, mas eu tenho que me afeiçoar ao menino, o negócio tem que acontecer. Quantos anos ele tem? Ele fez 3 agora, em janeiro. E aí foi uma loucura, porque a gente se conheceu, eu e o Caio era uma criança de poucos amigos. A gente se conheceu ele com 1 aninho e pouco, eu e o Mel vamos fazer 2 anos. E no primeiro dia, aquela coisa, aquele embate, no segundo, no terceiro, ele estava abraçado, deitado no meu colo, a avó dele falou, cara, o Caio não deita no colo de ninguém, calma. E assim, tem algumas coisas da espiritualidade também. Eu sou cristã, mas eu estudo kardecismo. Adoro, e eu fui procurar uma cultura indígena, as ervas e tal. E no dia que eu fiz o ritual, o Caio estava na barriga da mãe dele, e a gente não se conhecia. E o médium lá falou que o meu filho estava comigo. Eu fiquei numa posição fetal por vários momentos assim no processo. E eu não tinha entendido. Eu vou engravidar, o meu filho já está preparado para mim no espiritual, ele vai descer. E eu não sabia que o Caio já estava na barriga, né, e tal. E aí, mas tinha tudo isso, mas tinha que eu e o Caio, a gente se amar muito para que ele virasse meu filho. E esse processo aconteceu ao ponto de... começamos a fazer o teste de pegar de 15 em 15 dias e eu deixava ele sair chorando. Eu falava, Mel, vamos correr para trabalhar e levantar esse dinheiro para levar esse menino para casa e vamos se organizar. E foi muito louco, foi muito natural, da minha parte, da parte dele, né, da parte dela já estava garantido, mas da nossa parte tinha que haver. E hoje é um amor incondicional. E conversamos com a advogada, né, estamos nesse processo da guarda provisória, porque é um processo familiar, sim, né, sim, demanda instituição de fato poder, tem que ser feito com cuidado. É um processo devagar, mas a família toda tá junto, e que ele tá agora com a gente fixo fazem 4 meses, todo dia, já tá matriculado na escola. Como é que tá esse pai, essa mãe, esse avô e essa avó? Estão todos muito, meu pai passou 1 mês lá em casa, tá? A minha mãe dá coisa pro menino o tempo inteiro, um negocinho pro Caio, aciona as amigas, e a gente tem uma rede de apoio muito grande, me deu muito medo, né, do financeiro, da responsabilidade, do doente, do engasgar, do atravessar. Eu sou muito noiada, sou virginiana. Então, sou casada com virginiana, mas o Caio tá deixando tudo muito leve. Ele deixou a minha vida muito mais feliz, ele deu um significado. Eu já estava nessa, eu trabalho com a noite também, né? Então, eventos e festas, e eu já estava nessa de achar isso muito vazio e muito que não era mais para mim, assim. E o Caio fez todo o significado. Tanto que a gente tenta sair, por exemplo, um dia a gente tentou deixar o Caio ficar 2 dias fora, vamos para Floripa ficar com os amigos. No primeiro dia a gente voltou, sabe, da saudade, assim. Eu sou mãe de 4 filhos, eu posso, se eu pudesse te dar um conselho, né, quem sou eu, mas curte, porque passa assim, ó. Eu, no último final de semana, fui levar minha filha embora para morar em Floripa, porque ela tá fazendo a residência médica dela. Que legal. E aí é um pedaço da gente que sai. Difícil. Sim, a saudade, né? Mas então, curta muito a maternidade e é um dom, é muito legal. Eu acho que o Caio foi a maior de todas, assim, universidade, trabalhos, campanhas, foi a maior conquista da vida, assim, e a gente vai junto agora pro resto da vida. É para sempre. Beijo, meu amor. Obrigada, gostaram? Essa é Pamela Fonseca, ativista social, uma mulher inspiradora que contou uma história aqui e fez a gente refletir muito. Tenho certeza que você também gostou. Até a próxima.